Então a gente tem um poder muito grande da autocura. Só que por que a gente não consegue se curar? Porque nós não temos exatamente a fé, o acreditar no nosso potencial. Então é muito mais fácil acreditar que eu sou um ser que eu preciso do externo, de uma medicação, que eu preciso do externo para me curar. Eu não acredito num poder dentro de mim da autocura. Olá, meus amores. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sentimentos da alegria, do amor, né? Que eleva a nossa frequência, que eleva a nossa vibração para a nossa cura física. Então, a gente veio aqui falando, né? Sobre exatamente as nossas negatividades, aquilo que está causando doença em nós, o nosso estado emocional, os nossos estados espirituais que estão levando a desequilibrar os nossos campos de energias e adoecer. E hoje nós vamos falar exatamente sobre aquilo que causa em nós, o que cura em nós. Então, qual é o poder dessa frequência da alegria, do amor, da autocura? Então, a gente tem um poder muito grande da autocura. Só que por que a gente não consegue se curar? Porque nós não temos exatamente a fé, o acreditar no nosso potencial. Então é muito mais fácil acreditar que eu sou um ser que eu preciso do externo, de uma medicação, que eu preciso do externo para me curar. Eu não acredito num poder dentro de mim da autocura. E muitas vezes nós não usamos isso, porque desde a infância nós não fomos, vamos dizer assim, treinados a pensar como ser humanos, a pensar com a nossa capacidade cerebral e com o poder que nós temos na nossa vida. Então, desde pequenininha a gente já vem com aquela informação, com as crenças que são colocadas em nós de vítima, de coitadinho, né, da doença, e aí a gente acredita nisso tudo e vai levando conforme aquela informação que está no nosso registro, né, que nossos avós, nossos pais, né, a sociedade, aquilo que foi colocado em nós. Só que a física quântica vem provando isso cada vez mais e nós ainda fechamos os olhos para realmente vivermos uma vida em harmonia. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo ao longo do tempo na nossa vida, as preocupações, os estressezinhos, e a gente para e fica focado nisso. A gente não está olhando peraí, para que eu nasci? Qual é a minha missão? Qual é o objetivo de eu nascer? Será que é comer, dormir, trabalhar? Não, nós temos uma missão muito maior, que é trabalhar o nosso interior. Quanto mais eu trabalho o meu interior, o meu despertar, a minha consciência, as coisas vão melhorando e eu vou evoluindo ao longo da vida. Só que nós ficamos presos nessa prisão emocional e eu esqueço que eu sou responsável pelaquilo que eu estou sentindo. Não é o outro. Ah, mas o outro fez isso contra mim. Não importa. O que importa é o que essa pessoa fez em você e causou esse desequilíbrio em você. Então, as suas doenças não tem nada a ver com o atorzinho, com o outro que te traiu, que te abandonou, que passou a perna em você, que roubou seu emprego. Nada a ver com o outro, tem tudo a ver com você. É como você lida com as frustrações diárias, é como você lida com os problemas diários. Então eu tenho sempre dois caminhos, eu sempre tenho dois caminhos a andar. Então eu olho o mesmo problema por esse ângulo ou por esse. Eu escolho qual ângulo na minha vida eu quero olhar para as coisas. E quando tem foco, aqui tem um problema, e eu estou focando no problema, eu estou aumentando esse problema porque eu estou colocando campo de energia. Quando simplesmente eu paro de olhar, eu viro as costas para o problema, eu paro de centralizar nele, simplesmente ele vai desmaterializando. Então, aonde eu estou colocando foco na minha vida? O que eu estou olhando para a doença? Então, se eu começo a olhar a doença, eu começo a aumentar essa doença dentro de mim. E o que acontece muitas vezes? As pessoas ali, quando ela descobre, ou ela sente uma dorzinha, ou ela descobre, ou às vezes ela pega até o exame do médico, e antes de levar para o médico, ela pega o exame, ali antes de levar para o médico, ela já começa a pesquisar. O que pode ser isso, o que pode ser aquilo, o que não sei o quê.
E ali na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa, né, avulsa, vamos dizer assim. E aí você pensa, pode ser isso, aí eu já tô com um problema aqui, porque eu já vou morrer, porque não sei o quê, porque pode ser isso, porque... Para, calma! Então, primeiro, se você está sentindo alguma coisa, vai, procura um médico, faz o exame, leva para o médico ver exatamente. Se você não confiou muito, né, naquela decisão, começa a analisar isso, mas para de ficar pesquisando, procurando doença em você. Então a gente vê hoje como as pessoas fazem isso. Elas procuram a doença e quanto mais eu boto foco naquilo, mais eu crio aquilo. Então não era aquilo. Então o exame deu isso aqui. E aí eu pesquisei, aí eu criei um monte de fantasia, mas o exame, simplesmente eu não tenho nada disso que eu criei. É outro probleminha aqui. Só que eu criei tantos outros problemas e eu tô criando campo de energia para que isso aconteça, essas doenças na minha vida. É nisso que a gente tem que começar a parar e prestar atenção. Então, quais são as doenças que eu estou criando no meu dia a dia? O que eu estou criando, desequilibrando o meu campo emocional, o meu campo mental, o meu campo espiritual, para quê? Para que adoeça o meu campo físico. Então, na nossa vida, tudo é criação minha. O que eu estou criando a todo momento? O que eu estou criando a todo momento da minha vida? Paz, harmonia, alegria. Então, a pessoa ali, tão acostumada a viver em êxtase. E a gente vê isso muito nos relacionamentos. Então, a pessoa ali, tô apaixonada pelo ciclano, pelo fulaninho. Aí, quando ela vê que o fulaninho não é exatamente aquilo, aquele amor todo acabou. Porque aquilo nunca foi amor, foi uma paixão. Então, as pessoas estão viciadas em sentir paixão. Precisamos exatamente olhar o que está causando em nós. O que está causando esse desequilíbrio? O que está causando tudo isso na nossa vida, tá? Então, quando você para, analisa, começa a focar, eu consigo sentir paz, felicidade, alegria na minha vida? Tem pessoas que acham que felicidade, ela é quando eu tenho algo, quando eu conquisto algo, felicidade é um estado de ser. Felicidade, tem pessoas que dizem, felicidade é um estado momentâneo. Não, peraí, eu escolho ser feliz. Então, mesmo com esse problema aqui para resolver, eu escolho estar em paz, estar alegre, estar feliz e tentar resolver isso aqui com harmonia, com entusiasmo, com amor, com dedicação. Então, aonde está o foco na nossa vida? É nisso que você tem que começar. Então, eu sou feliz quando eu fizer essa viagem, eu vou ser feliz quando eu tirar férias, eu vou ser feliz. Não, a felicidade tem que ser inteira, tem que ser diária. E aí, quando você começa a vibrar numa felicidade, num sentimento de amor, numa frequência de amor, de alegria, de paz interior, as coisas começam. A doença não vai te achar, a doença não vai originar, porque toda doença existe uma frequência. E para aquela doença, seja Covid, seja qual for, seja uma doença viral, ela tem uma frequência. Então, para mim sintonizar com essa doença, eu preciso estar na mesma faixa de frequência. Senão, ela não me acha, ela não vai. Por isso que às vezes, vocês já viram, né? Dentro da mesma casa, uma pessoa pegou Covid e a outra não. Por quê? Porque uma estava na faixa de frequência, a outra não. Então, qual é a faixa de frequência que você está no seu dia a dia? É aquilo que você está colapsando todo dia. Então, se você está numa faixa de frequência de amor, de alegria, de paz interior, porque a paz, ela é um estado interior. Então, mesmo que aqui eu me estressei com alguma coisa, ok, é momentânea. Eu olhei para isso aqui, eu visualizei esse estresse aqui, solucionei esse problema, mas para mim solucionar eu preciso de paz, eu preciso de tranquilidade. Então eu tenho um problema aqui, quando que eu resolvo? Essa semana mesmo uma consultante minha trouxe, né, que ela tinha um problema para resolver. Então ela tinha um grande problema, um volume, né, de vendas que ela realizou, né, com um montante que dava 200 e poucos mil lá, e a pessoa não tinha dinheiro para pagar. E a pessoa queria pagar ela, então, com algo que ela não queria. Então, ela já tinha, ela não queria aquilo. Só que aí, ela estava aquilo uma semana inteira nervosa, preocupada, como é que eu vou resolver esse problema, recorria, perguntava para um, perguntava para outro, o que eu faço aqui? Aí, ela resolveu silenciar a mente, fez uma oração, silenciou a mente e pediu auxílio com o universo, pediu auxílio divino. E aí, quando ela e dormiu, pegou no sono e dormiu. Quando ela acordou com a ideia, porque ela tinha outro negócio, que ela estava fazendo uma compra,
que ela tinha que pagar. E aí ela ofereceu esse bem que o cara queria dar em conta para esse outro fornecedor, né, que ela estava comprando. E o fornecedor aceitou. E ela conseguiu fazer a permuta, ela conseguiu fazer a transação. Então ela não precisou ficar com aquilo que ela não tinha valor para ela não queria, aquele bem que ela não queria. Ela conseguiu passar isso adiante, mas ela ficou uma semana preocupada, nervosa, sem resolver o problema. Mas no momento que ela silenciou, ela encontrou a paz, que ela pediu auxílio, que ela simplesmente ela conseguiu a resposta. Então, olha, quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Nós ficamos um dia, 2, 3, uma semana, um ano, uma vida inteira estressado, tentando resolver tais problemas da nossa vida. Só que sem eu olhar para dentro, na minha paz interior, eu não resolvo os problemas da minha vida. Então, para mim, elevar a frequência, para não ter a doença, eu preciso elevar minha frequência. A minha pequenininha que não para. Então, eu preciso elevar a minha frequência para poder, simplesmente, eu vou criar a doença como? Se eu estiver numa frequência de baixa vibração. Isso não quer dizer que um dia ou outro eu não vou estar numa frequência de baixa vibração, mas eu tenho consciência daquele problema e eu começo a procurar ferramentas que vai elevar a minha frequência. E é nisso que eu tenho que colocar foco, é ter consciência, alavancar. Quando eu começo a ter consciência das coisas, as coisas começam a melhorar e as coisas começam a ficar divinas na nossa vida. Então, me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística, eu estou aqui para ajudar vocês a resolver esses conflitos internos que nos pegam no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aqui, coloque qual é a sua maior dificuldade hoje de conseguir sentir essa paz interior, conseguir essa leveza, conseguir sentir essa harmonia, essa felicidade. Então, compartilhe aqui conosco. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.